Mas afinal de contas, o que é um furacão? Um furacão é um sistema circular de movimentação de ar em uma velocidade superior a 105 km por hora e com diâmetro de centenas de quilômetros, resultante da formação de um sistema de baixa pressão sobre regiões oceânicas. Como se forma um furacão? Os furacões formam-se, como já dissemos, sobre regiões oceânicas. Eles surgem quando as águas dos oceanos tornam-se mais quentes, com temperaturas iguais ou superiores a 27 graus Celsius, e há elevado índice de evaporação, com a produção de uma grande quantidade de umidade, que será depois convertida nas massas de ar quente, que formam os furacões. E aí galera, eu sou o Michael Whindersson e esse é o canal Tudo Sobre Tudo. E hoje vamos estar aprendendo sobre os 10 piores furacões de todos os tempos. Em 10º lugar, Furacão Katrina. O Furacão Katrina foi uma tempestade tropical que alcançou a categoria 3 da escala de furacões de Saffir-Simpson em terra firme e categoria 5 no Oceano Atlântico. Os ventos do furacão alcançaram mais de 280 km por hora e causaram grandes prejuízos na região litorânea do sul dos Estados Unidos, especialmente em torno da região metropolitana de Nova Orleans. Em 28 de agosto de 2005, onde mais de 1 milhão de pessoas foram evacuadas. O furacão passou pelo sul da Flórida, causando em torno de 2 bilhões de dólares de prejuízo e causando 1.836 mortes diretas. Foi a 11ª tempestade de 2005 a receber nome, sendo o 4º entre os furacões. O furacão Katrina causou aproximadamente 1.800 mortes, sendo o 3º furacão mais mortífero e um dos mais destrutivos a ter atingido os Estados Unidos. O furacão Katrina causou grandes estragos, quase 2.000 mortes e mais de 81 bilhões de dólares em prejuízos. Em 9º lugar, Furacão Andrew. O furacão Andrew foi um furacão de categoria 5 no Atlântico muito poderoso e destrutivo, que atingiu as Bahamas, Flórida e Louisiana em agosto de 1992, causando grandes estragos. O furacão Andrew foi o único furacão nomeado para a temporada de 1992, causando estragos entre o noroeste de Bahamas, sul da Flórida e sudoeste de Louisiana. Andrew causou 26,5 bilhões de dólares em danos, embora algumas fontes posicionem este número próximo a 34 bilhões. Mesmo com toda a destruição causada pelo furacão Andrew, o número de mortes foi muito baixo, com 26 mortes causadas diretamente pelo furacão e 39 como mortes secundárias. Em 8º lugar, The Great Hurricane, ou Grande Furacão. O Grande Furacão de 1780 foi um dos mais terríveis furacões que já existiram, detendo o recorde de furacão do Atlântico mais mortal. Esta tempestade devastou Porto Rico, República Dominicana, Pequenas Antilhas, Bermuda e praticamente toda a Flórida e outros estados. Enquanto o total de danos não é conhecido, a quantidade de mortos foi bem superior a 22 mil pessoas, mais do que qualquer outra década de furacões do Atlântico. Em 7º lugar, Furacão Ike. O furacão Ike foi o 3º furacão mais destrutivo de toda a história dos Estados Unidos. Foi um furacão do tipo Cabo Verde, já que Ike formou-se a partir de uma onda tropical que deixou a costa ocidental da África no final de agosto de 2008 e passou ao sul das ilhas de Cabo Verde, desenvolvendo-se gradualmente em 1 de setembro. Durante as primeiras horas da madrugada de 5 de setembro, Ike já estava como furacão maior, de categoria 4, na escala de Saffir-Simpson, com ventos máximos de 230 km por hora. Após cruzar o Caribe, através de Cuba, Ike atravessou o Golfo México e atingiu a costa dos Estados Unidos, como forte furacão, de categoria 2, perto da pequena cidade de Byton, no Texas.
Ike provocou a morte de 164 pessoas, 126 diretas e 38 indiretas. 74 fatalidades ocorreram somente no Haiti. Nos Estados Unidos, Ike provocou 82 fatalidades e deixou outras 202 desaparecidas. Os danos causados por Ike são estimados em 27 bilhões de dólares somente nos Estados Unidos. Os prejuízos em Cuba chegam a 4 bilhões de dólares. E nas Bahamas, 500 milhões de dólares, totalizando 31,5 bilhões de dólares em prejuízos econômicos diretos. E em sexto lugar, furacão Galveston. O grande furacão Galveston, conhecido regionalmente como a Grande Tempestade de 1900, foi o mais terrível desastre natural da história dos Estados Unidos e a quarta mortal de furacões do Atlântico geral. O furacão deixou entre 6 e 12 mil mortes nos Estados Unidos. O número mais citado em relatórios oficiais é de 8 mil. A maioria das mortes ocorreu perto de Galveston, Texas. Após a tempestade, inundou o litoral com 8 a 12 pés, 2,4 e 3,7 milímetros de água. A tempestade destruiu cerca de 7 mil edifícios de todos os usos em Galveston, que inclui 3.636 casas destruídas. Todos os que habitam na cidade sofreram algum grau de dano. O furacão deixou cerca de 10 mil pessoas na cidade desabrigadas, de uma população total de cerca de 38 mil. E em quinto lugar, furacão Iniki. O furacão Iniki foi o furacão mais intenso a atingir o estadunidense do Havaí, em toda a história registrada, formando-se durante o Forte El Nino, de 1991 a 1994. O olho de Iniki passou diretamente sobre a ilha de Kauai, em 11 de setembro, como um furacão de categoria 4. Naquele momento, Iniki estava entre os furacões estadunidenses que causaram mais prejuízos na história e continua como um dos furacões que causaram mais prejuízos no Pacífico Nordeste. Por causa dos avisos bem elaborados, Iniki causou apenas 6 mortes. Os danos foram maiores em Kauai, onde o furacão destruiu mais de 1.400 casas e danificou severamente outras 5 mil. Embora não estivesse diretamente na trajetória do furacão, a ilha de Oahu ainda experimentou danos moderados da maré ciclônica do furacão. O furacão Iniki chegou a ter intensas rajadas de 230 km por hora e é um furacão de categoria 4. E em quarto lugar, furacão Pauline. O furacão Pauline foi um dos mais fortes e mortíferos do Pacífico a fazer landfall no México. Landfall é como se chama o evento de uma tempestade movendo-se sobre a terra depois de passar sobre a água, sendo o 7º furacão maior da temporada de furacões no Pacífico de 1997. Pauline formou-se de uma onda tropical em 5 de outubro, a cerca de 410 quilômetros a sul-nordeste de Huatulco, no estado mexicano de Oaxaca. Inicialmente, o sistema moveu-se para leste e então começou a seguir para o noroeste e fortaleceu-se rapidamente, atingindo o pico de intensidade, com ventos de 215 km por hora. Pauline produziu chuvas torrenciais ao longo da costa mexicana, alcançando 406 milímetros em Acapulco. Intensas enchentes e deslizamentos de terra em algumas áreas mais pobres do México mataram entre 230 a 400 pessoas, fazendo do furacão um dos mais mortíferos furacões do Pacífico Nordeste na história registrada. A passagem do furacão destruiu ou danificou dezenas de milhares de casas, deixando cerca de 300 mil desabrigadas e causando cerca de 7,5 bilhões de dólares de prejuízos. Em terceiro lugar, furacão Kena. Kena foi um furacão da temporada de furacões no Pacífico de 2002, sendo um dos mais fortes que já atingiu o México. O furacão formou-se no Pacífico Nordeste em 22 de outubro.
fortaleceu-se rapidamente, alcançando categoria 5 na escala de furacões de Saffir-Simpson. Em 25 de outubro, enfraqueceu-se até a categoria 4, antes de chegar a Puerto Vallarta. Os únicos furacões do Pacífico a golpear o México em uma intensidade maior que o Kena foram o furacão Madeline em 1976 e um furacão desconhecido em 1959. Foram registradas 4 mortes pelo furacão. 8.000 pessoas tiveram que ser evacuadas no estado mexicano de Nayarit. O furacão Kena deixou dezenas de feridos e ainda arrancou árvores, danificou linhas de transmissão de energia, inundou casas e hotéis de luxo e devastou vilarejos de pescadores. Os prejuízos causados pelo Kena estima-se em 101 milhões de dólares. E em segundo lugar, tufão Nina. O super tufão Nina foi um intenso super tufão de curta duração, porém causou danos severos e mortes na China, principalmente devido ao colapso da barragem de Banqiao. Centenas de milhares de pessoas morreram devido às enchentes resultantes, fazendo de Nina um dos ciclones tropicais mais mortíferos de toda a história registrada. O colapso da barragem, devido às chuvas fortes, também causou colapso sequencial de outras barragens menores, adicionando mais danos devido ao tufão. O super tufão Nina se formou no dia 30 de julho de 1975 e se dissipou em 6 de setembro de 1975, com ventos de até 250 km por hora, com fatalidades de 175 e 200 mil pessoas, com danos de 1,2 bilhões de dólares, valores que hoje seria mais ou menos 5 bilhões de dólares. As áreas afetadas foram a China e Taiwan. Em primeiro lugar, ciclone Bola. O ciclone Bola, em 1970, foi um ciclone devastador que atingiu o Paquistão Oriental, atual Bangladesh, e Bengala Ocidental. Na Índia, em 12 de novembro de 1970, o ciclone foi o sistema tropical mais mortífero já registrado e também um dos desastres naturais mais mortíferos nos tempos modernos. Teve muitas marés de tempestades associadas que inundou ilhas de pouca altitude do delta do rio Ganges. Este foi a 6ª tempestade ciclônica da temporada de ciclones no Oceano Índico Norte de 1970 e também foi o mais intenso, alcançando a força equivalente a um furacão de categoria 3. O ciclone formou-se na região central do Golfo de Bengala em 8 de novembro e seguiu para o norte, intensificando-se. Com ventos de 185 km por hora, em 12 de novembro, e então fez o landfall na costa do Paquistão Oriental. A maré ciclônica devastou muitas ilhas próximas à costa, destruindo muitos vilarejos e plantações na região. As fatalidades foram de 300 a 500 mil mortes, e os danos foram estimados em 86,4 milhões de dólares. As áreas afetadas foram Índia, Bengala Ocidental, Paquistão Oriental, que é a atual Bangladesh. Bom pessoal, estamos chegando ao final do vídeo, desculpa aí pelo som, tá? É o 5º vídeo do canal, vai ter um vídeo aí toda semana. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like aí e se inscreva no nosso canal, tá certo? Muito obrigado aí, um abraço a todos.